Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Mais um momento da nossa célula digital da IEGNE, toda terça e quinta-feira às 13 horas, eu estou aqui para levar o ID do Senhor. A célula digital é um grupo, são várias pessoas em vários horários que fazem a célula digital. A palavra que nós trazemos durante a semana é a que foi ministrada no domingo, e nesse domingo foi ministrada pelo nosso líder, o profeta Vinícius Iracete, e glória a Deus por isso, O texto básico essa semana é Gênesis 39, do 20 ao 23. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar consagrando este momento ao Senhor Jesus. Eu me chamo Silvana e eu congrego na IEGNE de Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. Amém? Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais este momento. Tu és bem-vindo, amado e adorado Espírito Santo. Que todos que acessarem, Senhor, esta live, essa célula digital, sejam abençoados, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem nos ajuda, quem nos dá a direção, quem nos capacita, quem nos dá entendimento, é o nosso amado e adorado Espírito Santo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 39, do versículo 20 ao 23. Ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Aleluia! Nós vamos estar falando aqui sobre destino. Amém? E aqui, nesse texto, o Senhor fala duas vezes. Em outras vezes o Senhor fala mais, Mas aqui ele fala que em todo o tempo ele estava com José. E não é diferente na minha e na sua vida. O Senhor, ele está conosco em todo o tempo. Amém? O Senhor, ele não nos deixa. Ele está conosco. E aqui fala da vida de José, E eu vou estar destacando aqui 3 tópicos que fazem parte do nosso destino: investimento, envolvimento e dedicação. Amém? O nosso destino, nós precisamos de dedicação. Nós precisamos de investimento e nós precisamos de envolvimento. O destino é uma coisa que está lá na frente, mas que nós precisamos nos preparar e avançar para o nosso destino. Não tem como nós alcançarmos o nosso destino sem um planejamento, sem dedicação e sem investimento. Aprender a dedicar no nosso destino, nós precisamos estar atentos às distrações, porque muitas vezes nós estamos nos distraindo
perdendo tempo. E o tempo ele passa muito rápido. E por muitas vezes nós estamos perdendo tempo com distrações. E estamos saindo do nosso propósito, do nosso destino, daquilo que o Senhor já tem para nós. A dedicação é uma coisa que nós precisamos ter. Por quê? Porque muitas coisas é a parte de Deus para fazer, mas muitas coisas é a nossa parte. E o tempo, ele passa muito rápido. Então, nós precisamos nos dedicar ao nosso destino. Precisamos ter uma busca de oração, de leitura da palavra, de tempo com Deus. Enquanto nós estamos vivendo rumo ao nosso destino, ao nosso propósito, nós temos também a nossa família, o nosso dia a dia, que nós precisamos também cuidar, que fazem parte do nosso destino, do nosso propósito. O Senhor, Ele nos honra, Ele nos abençoa, Ele nos prospera. Se nós estivermos na presença do Pai, se nós estivermos rumo ao nosso destino, fazendo e ouvindo aquilo que o Senhor nos determina. Um preguiçoso, se ele ficar deitado o dia todo, como que ele vai conseguir fazer as coisas que ele precisa fazer? Como que ele vai poder cuidar da família dele se ele está só em casa, sem fazer nada? Então, tem coisas que é a parte de Deus, mas tem coisas que é a nossa parte. E para vivermos o nosso destino lá na frente, nós precisamos construir hoje. Nós precisamos planejar o nosso destino. E para viver o nosso chamado, o destino que o Senhor tem para as nossas vidas, nós teremos oposições. José, ele teve as oposições. Ele teve lá na casa de Potifar, na cadeia, mas ele não parou. Ele não parou diante das oposições. E eu e você também. Nós não podemos parar diante das oposições, diante dos obstáculos. E para vivermos o nosso destino, nós precisamos plantar para que nós possamos colher lá na frente. Mas para isso, nós precisamos nos envolver, fazer a nossa parte, nos dedicar, ter a dedicação e precisamos investir. Quando nós plantamos uma árvore, nós plantamos a semente, nós precisamos regar, nós precisamos cuidar, nós precisamos adubar a terra para que ela cresça e dê bons frutos. No começo é só uma semente ali na terra, mas depois, quando ela cresce, ela dá bons frutos. Assim é o nosso destino. Nós precisamos, para viver o nosso destino, nosso propósito, nós precisamos regar todos os dias as nossas vidas com a palavra, com a busca, com conhecimento, com orações. Não nos dispersarmos com as coisas do mundo, com as coisas que tiram nós do nosso propósito, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Precisamos nos dedicar, fazer a nossa parte. Aleluia! O Senhor esteve com José na casa de Potifar, esteve com José na cadeia.
E Ele está comigo e com você todos os dias. Enquanto nós estamos regando a nossa plantação, enquanto nós estamos trabalhando para colhermos lá na frente, o Senhor é conosco. Aqui no 21, mas o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. E da mesma forma, é na minha e na sua vida. Amém? Às vezes nós olhamos para a nossa família e vemos, mas tá assim. Mas eu gostaria que meu esposo se dedicasse mais, que a minha esposa se dedicasse mais. Mas para isso, não é o que nós vemos, é o que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nós precisamos continuar nos dedicando à nossa família, ao nosso esposo, nos envolvendo e investindo tempo, abençoando, cuidando, zelando, para que lá na frente nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluia! No Salmo 90:12 diz assim, mais um: os sonhos que Deus plantou em nós é para o nosso destino e vai ser realizado. Deus planta sonhos em nós e da vontade do Senhor. Se nós regarmos, se nós cuidarmos, se nós fazermos a nossa parte, se nós não sairmos da rota, não parar no meio do caminho com distrações, com as amizades que não fazem mais parte do nosso destino, com coisas onde o Senhor não pediu mais para nós colocarmos as mãos, nós vamos colher, nós vamos viver. Amém? Em Salmo 90:12, faze o que saibamos como são poucos dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. O tempo ele é muito curto. O tempo passa muito rápido. Então, para isso, nós não podemos nos dispersar. E nós precisamos ter um coração sábio para acessarmos tudo aquilo que o Senhor tem para o nosso destino. O Senhor nos honra, o Senhor nos abençoa e o Senhor nos prospera se estivermos na presença dEle, buscando. Amém? Glória a Deus por esta palavra. O Senhor é bom. Que precisamos ter uma vida de busca, de oração, de leitura da palavra. Às vezes nós estamos fazendo coisas que não fazem parte do nosso destino, que não fazem parte do nosso propósito. Precisamos estar atentos para que nós não possamos perder tempo. Muitas vezes eu já perdi tempo na minha vida fazendo coisas que o Senhor não me autorizou a fazer. Colocando as mãos em coisas que o Senhor não me autorizou. E isso é perda de tempo. Nós precisamos estar atentos para que nós possamos viver o propósito e o destino que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você que precisa de uma oração, deixe nos comentários. Nós vamos estar orando por você. Aleluia. O nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele é o Deus que salva, que restaura, que cura, que liberta, no nome poderoso de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço por mais este momento, por mais esta oportunidade. O Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom, e as suas misericórdias, elas se renovam todos os dias nas nossas vidas. Pai, ajuda o teu povo, me ajuda, Senhor, a Deus, a sair das distrações,
daquilo que o Senhor não nos autorizou a fazer, para que nós possamos viver o nosso propósito, o nosso destino, tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para minha família, em nome de Jesus, e também para os meus irmãos. Aleluia. Pai, abre portas de emprego para aqueles que se encontram desempregados, Senhor Jesus. Traz as respostas para os teus filhos, aqueles que têm orado e têm colocado diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, visita os hospitais, visita os acamados, visita os enfermos, Pai. Em nome de Jesus, traz a cura, Senhor. Traz a cura, Pai, que todo mal seja removido no poder do teu nome. Aleluia. Visita os corações, Pai. Visita os corações dos teus filhos, Senhor, e aqueles que ainda não te conhecem, que possam ter um encontro contigo, Pai. E aqueles que um dia estiveram na tua casa e porventura hoje não se encontram mais, que possam, Deus, abrir os corações e voltar para o centro da tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Que esta oração, receba esta oração no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amanhã, quarta-feira, nós temos culto às 15 horas e às 20 horas. Aleluia. De segunda a sexta-feira, nós temos oração do Pai Nosso às 7 horas da manhã com o apóstolo José. Glória a Deus. No sábado, nós temos Nação Jovem, culto para os jovens, mas é aberto para toda a igreja a partir das 19 horas. Aleluia. No domingo, nós temos 2 cultos, às 9 horas, com o profeta Vinícius e a profeta Ariane, um culto profético. E às 18h30, nós temos o culto com a profeta Ariane e o apóstolo José de cura e libertação. Você é nosso convidado. Traga um amigo, traga a sua família. Vem estar conosco, receber da parte do Senhor tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. E você que não pode estar no presencial, esteja no online. Todos os nossos cultos, eles são transmitidos no online para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, eu abençoo, Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes, a Iégene, Senhor, Alphaville, em nome de Jesus. Abençoo o profeta Vinícius, a profeta Ariane e toda a sua família. Amém e glória a Deus. A Iégene, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, ela se encontra na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Permitindo Deus, na próxima quinta-feira estarei aqui novamente para mais um momento da Célula Digital. Você é meu convidado. Amém? Curta esta live, compartilhe para que outra pessoa seja abençoada. Nada é sobre mim, tudo é sobre o Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.